Plantão de Stranger Things. Não dá pra esperar pra falar dessa série. Olá pessoal, Gionister falando e vamos lá. Stranger Things estreou e a gente vai precisar conversar muito sobre o que aconteceu. Eu podia sim vir aqui e começar um rolê inteiro falando sobre tudo que aconteceu na temporada, análise, blá 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 blá. Mas eu não vou fazer isso. Esse primeiro vídeo eu quero dedicar ao aspecto da temporada que até agora mais me chamou a atenção. Mas se vocês querem um recap assim do que eu achei da temporada como um todo, eu achei a temporada até agora incrível. Eu, no meu lugar de fã das coisas, com conhecimento técnico sobre cinema, audiovisual, série, TV e tudo mais, eu achei que pros fãs e pra série tá fazendo todo sentido. Eu não tirei o olho da TV em nenhum momento. Tem ali uns núcleos um pouco mais parados do que outros, mas assim, gente, pelo amor de Deus, que bagulho incrível. Só que agora eu preciso falar do aspecto dessa série que mais me pegou, o arco narrativo que mais me pegou. E esse arco, meus amigos, é nada mais, nada menos do que Will Byers. É de comum acordo entre os fãs de Stranger Things, as pessoas que acompanham a série, de que depois da segunda temporada, o Will perdeu totalmente protagonismo. Ele foi muito importante, ele foi o centro da primeira temporada. Depois na segunda que ele ficou completamente desnorteado ali pelo aquele bichão de 4 patas. Só que depois a gente foi focando em outros plots, na Max e a Eleven, depois só na história da Eleven, aí teve o Ed, a gente já viu, né? Ele foi ficando cada vez mais de escanteio. Só que assim, gente, se foi planejado tudo isso, foi muito bem planejado. Porque toda temporada, mesmo que ele é coadjuvante, ele ainda tem aquele arrepio aqui assim que a gente fala, ih, alguma hora isso vai dar ruim. E finalmente a hora chegou, só que foi muito maior do que eu achei que seria. Eu falei no meu último vídeo sobre Stranger Things que eu achava que essa coisa do Will, o mundo invertido, que ele ia ter essa visão dos monstros. Eu acertei praticamente, né? Umas coisas a mais, outras a menos, mas o que ia acontecer? E assim, eu falei que eu achava que ele poderia virar o Cass, né? De acordo com o Dungeons and Dragons, mas que pra isso ele ia ter que ir de vala, né? Só que eu acho que ele não vai mais. Eu tô achando que o Will não vai ser essa pessoa. E assim, gente, se a gente vai falar do Will, a gente precisa falar sobre o que vai acontecer agora. Já devo dizer, né? Spoilers. Spoilers, spoilers e muitos spoilers de Stranger Things, a nova temporada. Então vamos lá, recapitulando. O Vecna apareceu, ele mandou todo mundo pra PQP e ele ia mandar o Mike e o Lucas também pra PQP. E aí ele descartou o Will como se ele não fosse nada. Ele largou o Will lá e que se dane. E aí o Vecna largou o Will lá, foi embora e o Will foi lá e salvou o dia. Tão poderoso quanto a Eleven. Só que assim, se o Vecna tava sabendo que o Will é poderoso e tinha essa conexão toda com as coisas do mundo invertido, por que ele simplesmente largou o menino lá? Muita gente achou esse comportamento muito esquisito. E aí, por causa disso, surgiu a teoria que eu gosto de chamar de Will Horcrux. Pra quem não sabe, Horcrux é um objeto ao qual um bruxo no mundo de Harry Potter coloca a sua alma, um pedaço da sua alma, para que ele não morra. E quem fez isso foi o Voldemort, que era o bruxo das trevas, né, do vilão de Harry Potter. E a intenção do Voldemort era colocar um pedaço da alma dele em 7 objetos diferentes espalhados pelo mundo para que ninguém achasse, assim ele era imortal. Só que no dia que ele invadiu a casa dos Potter para dar um fim em todos eles e o Harry não morreu, um pedaço da alma do Voldemort se atracou dentro do Harry, transformando o Harry no Horcrux. Então o Harry é a Horcrux que o Voldemort nunca teve a intenção de criar. E aí isso se tornou crucial para derrotar o Voldemort no final da história. E aonde que isso se assemelha com o Will? Vai ver que o Will era o projeto 00 do Vecna. Ele foi o teste pra ver se dava pra fazer o que ele queria fazer. A gente ainda não sabe exatamente o que o Vecna quer fazer, mas a gente sabe que precisa de várias crianças, todas conectadas nessa coisa dele, nas memórias dele, nos bagulho dele. Essa mente coletiva. E aí com o Will deu certo, então ele falou, ah, beleza, deu certo, então agora eu posso pegar as crianças que eu preciso. E aí na cabeça dele, o Will é descartável porque ele não soube que o Will tinha esse poder todo. Aí ele tá na mesma situação que o Voldemort. O Voldemort não sabia que tinha um pedaço da alma dele dentro do Harry. Senão ele nunca ia tentar o Harry. E aí o pessoal criou essa teoria pra falar que o Vecna não sabe que o Will tem esse poder todo. Ele foi tipo um poder que ele teve que o Vecna não tava planejando, não tava na equação, nos planos do Vecna que o Will se tornasse poderoso desse jeito. E sim,
esse é um caminho, é bem possível. Só que aí, meus amigos, eu vivi um mundo audiovisual e fantástico demais para não pensar numa outra possibilidade. Então eu apresento para vocês agora um segundo caminho, uma segunda teoria chamada de Will Winchester. Vamos às explicações. Se você não conhece Supernatural, no começo da série ali, na temporada 4, 5, a gente descobre que Lucifer quer usar o Sam Winchester de vessel. Vessel a gente pode entender como um receptáculo. Basicamente, ele queria usar o corpo do Sam para abrigar toda a áurea dele de Lúcifer, toda a coisa dele de Lúcifer, a energia que, né, era o ser Lúcifer dentro do corpo do Sam. E para isso, o Lúcifer foi treinando ele e condicionando o corpo dele desde que ele era bebezinho, com 6 meses. A série começa com a casa dos Winchester pegando fogo porque a mãe deles, quando eles eram pequenininhos, viu um cara no quarto, no bercinho do Sam. E aí a gente vai descobrir que esse cara esquisito era um demônio chamado Azazel, que tava lá pingando sangue de demônio na boquinha do Sam. E por que ele tava fazendo isso? Porque ao longo do tempo, quando o Sam ia crescendo, se desenvolvendo, chegando na fase adulta, ele acabou desenvolvendo superpoderes, então ele podia ter telecinese, de mexer as coisas com a cabeça, ele tinha previsões do futuro. E pra que ele precisava dessa coisa toda? Pra romper os 66 selos pra libertar o Lúcifer. É todo um rolê muito mais doido do que isso, assiste a série pra você entender direitinho. Mas na base era isso, primeiro ele precisava que o Sam ficasse forte e ficasse com poderes sobrenaturais pra quebrar os 66 selos, libertar o Lúcifer e ele ter força suficiente no corpo dele pra abrigar o Lúcifer no corpo dele, pro Lúcifer dar a dominação global total. E onde isso encaixa com Stranger Things? Bom, pelo que a gente viu do Vecna, ele tá parecendo Groot. A hora que ele saiu de dentro do portal, eu falei, ele vai falar, eu sou Groot, com certeza. E pra ele caminhar por essa terra, talvez ele precise de um receptáculo. Porque caminhar parecendo uma uva passa toda fodida colada numa árvore, fica meio difícil, né? As pessoas vão perceber. E quem mais para ser o receptáculo do Vecna senão o Will Byers? O menino original da história, aquele que se tornou o primeiro. Afinal de contas, o Henry, que é o Vecna, era o 001, né, lá no negócio que ele vivia com a Eleven. Quem sabe ele não precisa de um receptáculo que tenha todos os poderes dele, que tenha toda a dimensão que ele tem, que vai aguentar ele dentro do corpo. Então vai ver que o Will é parte do plano desde o princípio com esse fundamento. E ele largou ele lá para ele ficar seguro, para ele não suspeitar de nada, para ninguém suspeitar de nada. Porque se alguém suspeitar, com certeza todo mundo vai tentar impedir, principalmente a Joyce. O Vecna é muito autocentrado, mas eu não acho que ele é autocentrado igual o Voldemort, a ponto de perder um detalhe tão importante como esse. Eu acho que ele sabe, eu acho que ele planejou tudo isso e eu acho que ele primeiro destruiu a autoestima do Will de propósito naquele discurso e aí colocou todas as pessoas que ele ama em risco na frente dele para ele desbloquear esse poder, porque ele vai precisar dele no futuro. Mas aí como que vai ser o desenrolar dessa carruagem? A gente vai ter que ver só no Natal. Só no Natal. Vai vir só no Natal a próxima temporada de Stranger Things, é o presente para todos nós. Mas então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você tenha gostado da temporada de Stranger Things. Eu adorei. Eu acho que se você tem uma visão técnica e é fã, você consegue entender por que essa série foi exatamente o que ela precisou ser. E se você só é fã, deve ter sido um deleite, porque é maravilhoso, realmente é incrível. A gente vai falar mais sobre Stranger Things aí nesses próximos tempos até estrear o resto da temporada e o último episódio lá no dia 31 de dezembro. Mas por enquanto, deixe seu gostei, se inscreve no canal. Vamos chegar a 500 inscritos? Me ajuda? Me ajuda? Me ajuda a me ajudar? Comenta aí o que você acha. Você acha que é mais provável que seja Will Horcrux ou que seja Will Winchester? Eu tô confiante no Will Winchester, mas acho que é possível ser o Will Horcrux. Então é isso, pessoal. Tchau!